Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a ministração dessa noite seja frutífera para a Tua glória, que haja entendimento, que haja sabedoria e que haja revelação. Pai, usa-me na Tua obra, pois o Teu Espírito habita em mim, e que essa revelação desta noite seja espalhada para todo o Brasil e por toda a terra, segundo a Sua vontade, segundo o Seu propósito e segundo o Seu inefável poder. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu peço e oro e até penso, segundo o Seu poder que opera em nós. Já que o Seu poder opera em nós, manifesta a Tua glória e alcance Tuas ovelhas, os Teus escolhidos, para a Tua glória, através dessa pregação, através dessa ministração que será feita em nome de Jesus. Assim seja. Amém, amém e amém. Amém, abençoados. Hoje, como eu estava dizendo, a segunda e última parte do tema Entendendo o trigo e o joio. Vocês sabem, já falei na parte 1, que o trigo é uma alusão à ovelha, que é uma alusão aos salvos. Os salvos na Bíblia são chamados de ovelhas, como também de trigo. De modo que o joio é uma alusão aos bodes, que também é uma alusão aos não salvos. Então, é preciso ter esse entendimento. E como eu disse na ministração anterior, é preciso entender que tudo foi estabelecido antes. Efésios 1:4 deixa claro que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Volta aí em Mateus capítulo 13 e vamos continuar a ministração desta parte, que hoje é a segunda e última parte deste importantíssimo tema, entendendo o trigo e o joio. Volta aí, abre aí em Mateus capítulo 13, versículo 24, Bíblia, papel e caneta, que você tem que anotar na sua Bíblia. Hoje tem revelações importantíssimas. Você tem que anotar, marca na Bíblia, marca no caderno, então é importante. Mateus 13, verso 24, segunda e última parte do tema, entendendo o trigo e o joio. Mateus 13, 24. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao homem. Se ele estava dizendo que era semelhante, então ele estava fazendo uma comparação. Amém, abençoados? Por isso que ele disse que é semelhante, então ele está fazendo uma comparação. Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto... É sobre isso que eu vou falar hoje na segunda parte. É essa a revelação final que eu vou trazer. Mateus 13, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 26. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Coloque o seu dedo no versículo 28, que é aqui que vai começar a segunda parte de hoje, a conclusão deste tema, entendendo o trigo e o joio. Mateus 13, 28, coloca o dedo aí, ó. Respondeu-lhe Jesus: um inimigo, sublinha aí. Isso aqui é uma alusão, tá? Eu vou te falar a quem que é essa alusão que Jesus está se referindo. Mateus 13, 28. Um inimigo, porque perguntaram para ele no 27, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Aí ele respondeu, 28, um inimigo é quem fez isso.
um inimigo é quem fez isso. Isso o quê? Semeou o joio no meio do trigo. A frase, e é bom que você escreva isso, por isso Bíblia, papel e caneta. A frase, um inimigo é quem fez isso, ele está se referindo ao que aconteceu em Apocalipse 12. Deixa o Mateus 13 aberto, não fecha o Mateus 13, que agora eu vou comparar com Apocalipse 12 e você vai receber o perfeito entendimento, que é a revelação. Deixa o Mateus 13 aberto. Abre em Apocalipse 12. Olha lá, ó. Por causa de 1, 2, 3, 4 letras, o Espírito Santo vai nos dar a revelação por causa de 4 letras. Ou seja, isso. Um inimigo é quem fez isso. Esse isso é o que aconteceu. E o que aconteceu? Deixa o Mateus 13 aberto. Apocalipse 12, versículo 7. Olha lá, o isso. Jesus disse o que em Mateus 13, 28? Um inimigo é quem fez isso. Isso o quê? Olha lá, ó. Apocalipse 12, verso 7. E houve o quê? Apocalipse 12, 7. E houve o quê? Guerra. Apocalipse 12, 7. E houve o quê? Guerra onde? No céu. Diga comigo, é sobre isso que Jesus estava falando. Olha aqui, ó. Mateus 13, 28. Um inimigo é quem fez isso. Diga bem forte. Isso o quê? Diga isso. Apocalipse 12, verso 7. Ó. A guerra aonde? No céu. Dá um sinal quem está entendendo. Está entendendo aí? Está anotando para você nunca mais esquecer e saber ensinar corretamente? Compara. Mateus 13. Alô, só um apostolado fidedigno, ou seja, mais que verídico, mais que genuíno, só um apostolado nesse nível é que tem autoridade espiritual para trazer esse entendimento para a igreja. Você não conhece quem traz esse apostolado nesse nível fidedigno, com cetro de equidade. Você não conhece. Porque uns que tem por aí que eu conheço, alguns aprenderam comigo, uns que tem por aí, o cetro não é de equidade. Equidade. O cetro que eles usam não é de equidade. Porque quando você interpreta e coloca frases que não está escrito, já não é mais equidade. Porque eu não me canso de falar. O apostolado já está interpretado. O apostolado já está interpretado. Então não há o que se interpretar. Vamos deixar isso claro. Não há mais o que se interpretar. Não adianta ficar fazendo continha. É porque no ano 50, porque no ano 40, no ano 30, depois... Não adianta ficar fazendo conta. O apostolado já está interpretado. Hoje eu preguei num velório e Paulo disse, eu estava pregando num velório, 1 Tessalonicenses 4, sobre a vinda do Senhor. Paulo disse a respeito de 2 personagens. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. Paulo disse a respeito de 2 personagens. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Não se pode mexer no que está escrito. Não se pode mexer no que está escrito até que se cumpra totalmente como está escrito. A respeito dos que morreram em Cristo, Paulo diz que ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos. Já não cabe mais interpretação, porque já foi interpretado. A respeito dos que morreram em Cristo e dos que estiverem vivos. Não tem o que mexer. Tem que se pregar o que está escrito,
tem que se ensinar o que está escrito. Mas mexer, interpretar para mudar o sentido, não pode. Porque já foi interpretado, foi aprovado por Deus e está registrado na Bíblia que ninguém pode pôr a mais, nem a menos e nem tirar. Por isso que o apostolado do MGA, digo com boca cheia, com orgulho, é um apostolado fidedigno. O nível de veracidade deste apostolado. O Espírito Santo testifica e confirma isso. Senão você não estava me ouvindo. Senão você não estava crendo. Senão você não estava entendendo. Esse apostolado não deixa dúvidas para ninguém. Você pode não crer. Você pode não acreditar. Mas que está escrito, está escrito. Não tem para onde fugir. 1 Tessalonicenses 4, a respeito da vinda. Você não pode mexer. Como que você vai mexer? Você não pode tirar, você não pode acrescentar, você não pode anular. Você tem que pregar o que está escrito. Você tem que ensinar o que está escrito. Mas mexer, você não pode. E é o que o MGA faz, não mexe. Ao invés de mexer, de alterar, prega e ensina. Por isso, se estiver escrito, eu creio. Amém, abençoados? De outro modo, se não fosse assim, se não fosse como está escrito, olha o que eu vou falar, hein? Se não fosse como está escrito, ou se o que está escrito já aconteceu, então precisaríamos de uma outra Bíblia. Por quê? Porque essa aqui estaria atrasada. Atrasada por quê? Porque esta aqui diz respeito dos que morreram em Cristo e dos que estão vivos. Se já aconteceu, então precisa de uma Bíblia atualizada. Que não tem lógica. Porque a palavra de Deus não fica velha. Pelo contrário, ela se renova a cada dia. Está entendendo o que eu estou falando? Então, olha lá. Presta atenção. Pega o seu dedo indicador. Mateus 13, 28. No versículo 24, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante. Então ele vai fazer uma comparação. Está claro? No verso 28, Mateus 13, 28, um inimigo é quem fez isso. Isso o quê? Verso 27, perguntaram para Jesus: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Olha a pergunta: como então está cheio de joio? Como é que no campo, que representa o reino de Deus, 24, o reino de Deus é semelhante, joio e trigo. Então ele está fazendo uma comparação. Aí ele fala assim: olha a pergunta, Senhor, não semeaste boa semente? Então por que está cheio de joio? 28, você não pode esquecer nunca Mateus 13, 28. Alô? Na parte 1, hoje é a segunda e última parte. Na parte 1, logo no começo eu disse o quê? É preciso você entender que tudo já foi determinado antes. Por causa de Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele. Essa palavrinha muda tudo. Essa palavrinha é o que te faz entender a graça de Deus. Essa palavrinha antes é o que te faz entender a predestinação, a pré-destinação. A palavrinha antes de Efésios 1:4 é o que te faz entender a eleição, que foi feita quando? Antes. Não foi feito agora, não foi feito e nem será feita depois. Os 3 tempos: passado, presente e futuro. A eleição não foi feita agora. E nem será feita depois. A eleição, de conformidade com Efésios 1:4, foi feita antes. A predestinação, de conformidade com Efésios 1:4, 5 e 11, foi feita antes. Por isso que perguntaram para Jesus, Mateus 13, 27, o Senhor não semeou no teu campo boa semente? Em outras palavras, mas não estava tudo legal no céu? Está entendendo? Eu estou lembrando de Apocalipse 12.
Porque houve guerra onde? Então o que está dizendo Mateus 13, 27? Senhor, mas não estava tudo bem no céu? 27. Como que está cheio de joio? No céu? Joio no céu? Por isso a pergunta do 28. Um inimigo é quem fez isso. Primeiro eu estou te mostrando o que quer dizer isso. Ao que se refere. A guerra que houve no céu. Agora eu vou te mostrar quem que foi o inimigo que fez isso. Isso o quê? A guerra no céu. Dá um sinal que está entendendo. Está claro ou não está claro? Essa é a diferença do MGA, do Ministério Graça e Apostolado, para várias denominações que existem por aí. Aqui nós ensinamos o que está escrito e como está escrito. Aqui não tem campanha, fogueira santa, para ficar te enrolando com campanha. Aqui não tem, aqui tem Bíblia. Se tiver escrito, eu creio. Os cultos de quarta-feira é culto de apostolado, que na lei é chamado culto de doutrina. Só que eles não sabem o que é doutrina. Eles pensam que culto de doutrina é para a mulher não usar mais calça, não passar mais batom, o homem não pode ter barba. Isso não é doutrina, isso é costume. Que o alemão tem, o japonês não tem, o argentino tem, o brasileiro não tem. Isso é costume. Costume. O que é costume? Nos Estados Unidos, quando você desce do avião, você é recebido, welcome, você é recebido, as boas-vindas, eles dão um charuto. Nos Estados Unidos, quando uma criança nasce, o pai vai visitar o casal, ele leva uma caixinha de charuto, mas eu não fumo. Isso é um costume deles. Qual que é o costume do brasileiro, quando vai visitar alguém? Eles fazem dá o que para tomar? Cafezinho, não é assim? Você vai na casa de alguém e não dá um cafezinho. No Brasil não dá charuto para ninguém. Porque é costume. Então não é doutrina quando nasce uma criança dar charuto. Isso não é doutrina. Isso é um costume americano. Porque o alemão é diferente. O alemão não dá charuto e nem café. Eles dão chopp. Está entendendo? Na Alemanha, acaba o culto, presta atenção. Na Alemanha, acaba o culto, o pastor e as ovelhas vão tomar chopp. Vão para o inferno. Não vai para lugar nenhum, eles vão tomar chopp. Eles não vão para o inferno, eles vão tomar chopp. É diferente. Mas eu não gosto de chopp. Você não gosta, você não toma. Eu não gosto de charuto, eu também não gosto, eu não fumo. Você só tem que entender o que é doutrina e o que é costume. Então, de quarta-feira aqui no MGA, nós temos culto de doutrina. O que é doutrina? Culto de doutrina, culto de ensino. Não é culto de proibição. Faz isso, faz aquilo, não faz... Não. Culto de doutrina, culto de ensino, da palavra. Sem interpretações. Como está escrito. Amém, abençoado? Amém. Vamos mudar de assunto, hein? Vamos deixar claro. Mateus 13, 28. Um inimigo... Aliás, é até bom que você sublinha aí, sublinha um inimigo e sublinha isso. Mateus 13, 28. Sublinha um inimigo, que eu vou te mostrar quem foi, e sublinha isso. Isso o quê? Apocalipse 12, 7. A guerra que houve ou haverá? Houve ou haverá? Ou está havendo agora? Olha os verbos. Havendo, agora. Haverá, futuro. Houve. O que está escrito? Houve, passado. Então a guerra já houve. Alô? Por que já houve a guerra? Por isso que existe. O joio. Não está entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo o que eu estou falando? Mateus 13. Olha lá, Mateus 13. 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente do seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio quem? O seu inimigo. O que ele fez? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Você não está vendo o que ele está falando? Verso 24, do reino dos céus. Você não está vendo o que ele está falando do reino dos céus? E está fazendo uma comparação com o trigo e o joio? Para dizer a respeito da ovelha e do bode? Mas como é? 27. Mas como é que houve esse joio? Não tinha joio. 28.
um inimigo é quem fez isso. Isso o quê? Apocalipse 12, verso 7. A guerra no céu. Me dá um sinal quem está entendendo. Eu estou mudando o que está escrito? Estou te explicando o que está escrito. Consegue perceber a diferença? Eu não posso interpretar. Eu posso explicar, mas interpretar eu não posso. Porque se eu interpretar, vai mudar o sentido do que está escrito. Por isso que a pregação hoje em graça, o ensino hoje em graça, não pode ser interpretativo. Por quê? Porque Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pusei o fundamento. E outro edifica sobre o fundamento que eu já coloquei. Por isso que não se pode interpretar. E para não interpretar, vou fazer o quê então? Coríntios 11, 1, Paulo disse, para você não interpretar, não mudar a direção, não mudar o rumo, não se perder, sede meus imitadores. Imitem a mim. Então o MGA é um ministério extremamente bíblico e que está extremamente debaixo do apostolado, do apóstolo dos gentios, que é Paulo. Por isso não erramos. Não erramos porque somos soberbos, não. Não erramos porque não. Não erramos porque não saímos do que está escrito. Não vamos nem além, nem tira, nem aumenta, nem anula. Se tiver escrito, essa é a diferença do ministério com as apostolado. Você conversa com os pastores evangélicos aí e vai ler Hebreus 2,14 que Paulo escreveu. O pastor fala que não é bem assim? Como que não é bem assim? Está escrito assim. Eu tenho visto pastores evangélicos aí, Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Mas não é assim não, tem que ver. Pastor, deixa de ser fariseu hipócrita. Se está escrito que pela graça sois salvo, pela graça sois salvo. Como que não é bem assim? Então esse é o problema dos evangélicos. É querer interpretar o que já foi interpretado. Então, se já foi interpretado, não cabe nós interpretar, cabe a nós crer. Por isso, recebemos a graça e o apostolado. Não interpretamos, recebemos. Romanos 1,5 não diz interpretamos a graça e o apostolado. Romanos 1,5 diz recebemos a graça e o apostolado, que já foi interpretada e já está escrito na Bíblia, eu não posso mudar. Ninguém pode pôr outro fundamento. Está claro ou não está claro? Então vamos mudar de assunto? Para terminar, hein? Mateus 13, 28. Um inimigo é quem fez isso. Isso o quê? Apocalipse 12, 7. A guerra que houve no céu. Ficou claro? Agora diga, quem foi esse inimigo? Isaías 14. Você vê que eu nem li Apocalipse 12, 7. Eu só te mostrei o que o inimigo fez. O que ele fez? Uma guerra aonde? No céu. Agora, quem foi esse inimigo? Isaías 14. Vamos ver quem foi esse inimigo. Isaías, depois de Salmos, antes de Jeremias, Isaías 14. Bíblia, papel e caneta. Isaías 14, versículo 12. Que tem pastor por aí mudando. Dizendo que não é bem assim, dizendo que não sei o quê. Você não pode interpretar. Você tem que crer no que está escrito. Eu estou com duas versões aqui, ó. Eu estou com a versão ampliada e estou com a Bíblia Thompson. Estou com as duas. O que não diz em uma, diz na outra. Vamos ver. Isaías 14, 12. Na Bíblia Thompson, Bíblia Vida, editora Vida. Isaías 14, 12. Como caísse do céu. Para aí. Eu não sei como tem pastor que quer mudar. Eu só vou ler uma frase. Como caíste do céu. Essa frase já cabe uma pergunta. Diga, quem caiu do céu? Então volta lá em Apocalipse 12, que depois eu termino o Isaías 14. Volta em Apocalipse 12. Está vendo como que é? Eu não posso mudar. Eu tenho que explicar o que está escrito. Eu não posso mudar. Como é que eu vou mudar? Deixa o Isaías, que eu já volto aí. Deixa o Isaías, Apocalipse 12. Já achou? Versículo 9. Apocalipse 12, verso 9. Você vai saber quem caiu do céu. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo.
ele foi precipitado ou lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso é Apocalipse 12, verso 9. Agora coloque o seu dedo no versículo 4. No mesmo capítulo. Apocalipse 12, 9. Agora vê 12, 4. A sua cauda, de quem? 9. Do grande dragão, a antiga serpente. Está claro ou não está claro? 4. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e caiu ou lançou-a sobre a terra. Mas aqui ainda não falou quem é o inimigo de Mateus 13, 28. E ainda não falou, Isaías 14, 12, quem caiu do céu. Então vamos ler o Isaías 14, 12. Vamos continuar lendo lá. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Abençoados, nunca ninguém te falou isso que eu vou te falar agora. Isso aqui é uma... Me suporte. Isso aqui é como que uma sátira. Você já viu estrela de manhã, irmão? Não. Você vê estrela quando? Vou falar de novo. Você já viu estrela de manhã? Não. Se você acordar amanhã pela graça de Deus, quando você acordar, começa a olhar para o céu. Você vai ver alguma estrela? Não. Quando diz estrela da manhã, porque a estrela só se vê à noite. Quando diz estrela da manhã, está querendo dizer que tal estrela perdeu a sua glória, seu brilho. Porque de manhã não tem estrela, então essa estrela não tem mais nada. Não tem poder, não tem brilho. Logo, uma sátira. Há alguém que perdeu o brilho. Ezequiel falou isso, Ezequiel 28. Mas vamos saber quem é esse que perdeu o brilho. Porque teve um tradutor da Bíblia que foi mais ousado e colocou o nome de quem perdeu o brilho. Porque Isaías 14, 12 na nossa versão não tem. Mas eu estou com outra versão aqui, ó. Estou com outra do lado. Isaías 14, 12, na Bíblia normal, Bíblia Vida. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra. Alô, agora está claro, não está claro? Não. Deixa o Isaías 14, 12, volta em Apocalipse 12. Volta em Apocalipse. Deixa os dois textos abertos. Ó. Apocalipse 12. Olha lá, ó. Apocalipse 12, 9. Compara com Isaías 14. Você vai saber quem é a estrela da alva. Que é o inimigo de Mateus 13 que Jesus falou. Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente se chama Diabo Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado aonde? Na terra. Então lê Isaías 14, 12. Pra você ver de quem que está falando. Isaías 14, 12. Ó. Como fosse lançado aonde? Por terra. Não está igualzinho? Está claro ou não está claro? Então esse Isaías 14, 12 está falando de quem? Então eu sou obrigado a ler a outra versão. Porque o Thompson não teve coragem ou não teve a revelação que a Bíblia ampliada, o tradutor teve coragem, autoridade para dar nome aos bois. Olha a versão ampliada. Olha a versão ampliada. É o mesmo Isaías 14, 12. Ouça a versão ampliada. Como você caiu do céu, Lúcifer. Aqui ele deu nome. Interessante, né? Na Bíblia Batista... Ih, escapou. Não deu nome. Na Bíblia que não tem rabo preso com o sistema, aí deu o nome. É o mesmo versículo. Isaías 14, 12. Como você caiu do céu. Isaías 14, 12 na Bíblia Vida. Como cais do céu. Até aí está igualzinho. Bíblia Vida. Ó estrela da manhã. Versão ampliada. Como cais do céu, Lúcifer. Claro. Quem caiu do céu? Lúcifer. E na terra se tornou o quê? Apocalipse 12, 9. Se tornou o quê? Apocalipse 12, 9. Ó. O Lúcifer que foi lançado, caiu na terra, ele na terra se tornou
Apocalipse 12, 9. Ele se tornou o quê? Diabo e Satanás. Lê comigo, Apocalipse 12, 9. Ó. Foi precipitado o grande dragão. Até aqui não fala quem é. A antiga serpente que se chama. Diga, na terra. Olha lá. Chama o que na terra? Diabo e Satanás. Diga, na terra. Isaías 14, 12. Qual que era o nome no céu? Lúcifer. Dá um sinal quem está entendendo. Oxe, esse Lúcifer, de Isaías 14, 12, da versão ampliada, é o inimigo que Jesus falou em Mateus 13, 28, que semeou o joio. Peguei, hein? Quem está entendendo? Peguei, hein? Obrigado, Espírito Santo, por iluminar meus olhos. Obrigado, Senhor. Porque você não sabia da onde tinha aparecido o joio. Porque no céu só tinha anjos, que Jesus chama de trigo, ou de ovelhas. Por isso a pergunta de Mateus 13, 27. Mas o Senhor não semeou boa semente? Como é que está cheio de joio? Aí Jesus falou, Mateus 13, 28. Um inimigo fez isso o quê? Apocalipse 12, 9. A guerra no céu. Alô, só quem está entendendo. Isso aqui é revelação pura. Isso aqui é revelação puríssima. Ouro fino do céu. Sem o dedo do homem. Sem falar o que eu acho, o que eu penso. Não. Revelação puríssima que o Espírito Santo nos dá neste ministério. Por isso que quem está debaixo deste ministério, deste apostolado, Coríntios 3, é edificado com ouro, com prata e pedras preciosas. Quem recebe esse apostolado nunca é confundido em nada. Não é enganado. Amém, abençoados? Porque aqui nós cremos como está. Aqui não tem continha teológica, hein? No ano 30, no ano 50, no ano 70, no ano 80. Aqui não tem conta não, irmão. Aqui não tem continha humana. Aqui não tem raciocínio, aqui não tem filosofia. Aliás, Paulo nos tinha alertado em Colossenses 2,8 para tomar cuidado com filosofias vãs. Aqui não tem continha, nem mais, nem menos, nem nada. Porque quando começa a fazer contas, e dizendo que já aconteceu, e não sei o que lá, então você tem que colocar outra Bíblia no lugar do que já aconteceu. Porque 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala a respeito de dois tipos de pessoas. Os que morreram em Cristo e os que estão vivos. Cadê a outra Bíblia que fala dos que morreram em Cristo e dos que estão vivos? Teria que ter uma outra Bíblia, né? Para dizer, para mostrar. Tem outra Bíblia? Não. Então a sua interpretação está errada. Por quê? Porque a sua interpretação, 1 Coríntios 4, 6, vai além do que está escrito. Aí não dá para receber. Porque a sua interpretação é humana. E o que está escrito? É revelação. O Espírito Santo autorizou, profetas e apóstolos, escreveu, chegou até nós. Ninguém tem o direito de mudar. Nós cremos, nós recebemos. Mudou, Deus dá um passo para trás, já não tem mais revelação, tem interpretação. E interpretação é humana. E o homem vai morrer e vai acabar. Vai se perder, igual aconteceu em Atos. Você quer ver? Abre aí em Atos rapidinho. Abre, por favor, em Atos. Eu já volto no Isaías. Deixa eu deixar marcado aqui. Olha aqui, ó. Atos. Olha lá. Atos capítulo 5. Olha o que vai acontecer em breve. Pode escrever isso, pode ter certeza. Porque já aconteceu. Pode ter certeza. Em Hebreus 13, 9, o que eu falei? Paulo disse, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Vírgula. Bom é que o coração se fortifique com a graça, vírgula, e não com coisas que não trouxeram nenhum proveito. Hebreus 13, verso 9. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas que vão além do apostolado, vai além do que está escrito. Não se envolva, mas tem gente que se envolve. Qual que vai ser o fim?
Atos 5, quem já achou? Olha lá, ó. Atos 5, versículo 34. Até o Gamaliel já falou o final de pessoas que trazem doutrinas várias e estranhas. O Gamaliel já sabia, ó. Atos 5, 34. Mas levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Então disse-lhes: israelitas, cuidado, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás, aí ele começou a citar fatos verídicos que tinha acontecido. Atos 5, 36. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Quer dizer, acabou a igreja dele. Acabou a seita. O que ele pregava e ensinava foi para o ar. Acabou. Atos 5, 37. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Está claro ou não está claro? Levantou-se Judas, levantou muito povo após si, mas também este pereceu. Só espera o homem morrer. Só espera o homem morrer, porque o homem não é eterno. Logo, logo ele morre. Você vai ver o que vai acontecer com a pregação, com o ensino dele. O vento vai levar embora, porque as pessoas vão morrendo e o vento leva embora. E apaga-se a história, porque a doutrina não tem fundamento. Não é revelação, é interpretação. E a interpretação ela acaba quando o homem morre. Atos 5, 37. Mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Cada um foi para o seu caminho. Que Jesus voltou coisa nenhuma, irmão. Cada um pegou seu caminho e acabou. E morreu o assunto e se perderam. Acabou o assunto. Está claro aí? Atos 5, 38. Por isso vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, vai se desfazer. É só esperar morrer. Você vê que o evangelho está na terra há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. Certo? Himeneu, olha o que eu vou falar. Há 2000 anos atrás, Himeneu e Fileto, vai vendo o que eu vou falar, hein? Há mais de 2000 anos atrás, Paulo escrevendo para Timóteo, Himeneu e Fileto já estavam falando que a ressurreição já tinha acontecido. 2025 nós estamos, em 2025. É só você ler o Paulo falando para Timóteo, segundo Timóteo. Há mais de 2000 anos atrás, o Paulo disse, cuidado com Himeneu e Fileto. Eles dizem que a ressurreição já aconteceu e eles perverteram a fé de alguns. Já leu isso? Era o Himeneu e Fileto dizendo assim, ó, já aconteceu. A ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, porque Paulo não disse que os mortos vão ressurgir. O que o Himeneu e Fileto falava? Não, isso já aconteceu. Está lá no Rio de Janeiro. O Himeneu e Fileto está lá no Rio de Janeiro. Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Está claro ou não está claro? Você é louco, está claro ou não está claro? Então não tem nada de novo, irmão. É uma velha heresia. Dá um sinal que não está entendendo. Não é novo não, hein? O evangelho é pregado por Paulo já faz mais de 2000 anos, chegou a nós. Puro, como Paulo pregava e ensinava. Alguns mudaram, não é novidade, porque o Himeneu e Fileto já estavam falando isso há mais de 2000 anos atrás. E perverteram a fé de alguns. Quer dizer, pessoas se desviaram da verdade para dar ouvido a Himeneu e Fileto. Aí eu te pergunto, cadê a igreja do Himeneu e Fileto? Porque o Himeneu e Fileto morreu. Com ele morreu também a falsa doutrina. Mas ressuscitaram o Himeneu e Fileto aí. Não preciso falar mais nada. Né? Volta para Isaías 14, 12, que é meu assunto.
Isaías 14, 12. Então, eu penso que está claro, na Bíblia Thompson, Editora Vida, quem é essa estrela da manhã. Que, na versão ampliada, diz claramente, Isaías 14, 12, como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã, você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Então diga comigo, é bom você escrever, hein? Diga, Apocalipse 12, 9 é o cumprimento de Isaías 14, 12. O João foi saber depois, Apocalipse 12, 9. Mas o Isaías já sabia. Está claro ou não está claro? O Isaías já sabia, porque Isaías era um profeta. E todo profeta tem revelação. Está entendendo? Então diga, Isaías 14, 12. Capricha, diga, é uma revelação. Diga, Apocalipse 12, 9. É a confirmação da revelação de Isaías 14, 12. Alô, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal. Você escreveu? Vamos de novo. Diga, Apocalipse 12, 9. É a confirmação da revelação de Isaías 14, 12. É só você comparar. É só comparar, não tem como errar. Então, por isso que na parte 1 desta ministração, entendendo o trigo joio, logo no começo eu disse o quê? Que é preciso que você entenda que tudo foi estabelecido antes. Por isso que Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu? Claro. Claro que ele escolheu antes. Por quê? Vamos para Apocalipse 12. Por que ele escolheu antes? Olha lá. Ó. Apocalipse 12. Pode fechar o Isaías. Volta lá. Porque você já viu em Isaías 14, 12 que esse inimigo, ou o que caiu do céu, se referia a Lúcifer, que no latim, antes da língua portuguesa nossa, que a Bíblia foi traduzida para o latim, para depois o português chegar em nós, Lucifer, anjo de luz, ou portador de luz. Então subentende o quê? Que, é bom você escrever isso, no céu, diga, no céu, Lúcifer. Diga, na terra, diabo. Diga, no céu, Lúcifer. Diga, anjo de luz. Diga, na terra, diabo. Diga, enganador. Diga, acusador. Já estou dando os nomes e a sua interpretação. A tradução do nome, né? A interpretação do nome. Diabo significa acusador, tentador. Isso é diabo, a palavra, o nome diabo. E Lúcifer, anjo de luz, que era o que ele era, né? Mas ele caiu, ele foi lançado na terra. Ele agora é a estrela da manhã. Você já viu a estrela da manhã? Porque a estrela só de noite, mas ele perdeu a luz, perdeu a glória. Está claro ou não está claro? Por isso a sátira a Lúcifer de estrela da manhã. Volta lá em Apocalipse 12. Presta atenção agora, hein? Apocalipse 12. Versículo 3. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal aonde? Aonde foi o sinal? Por quê? Porque o João, ele está falando de coisas que tinham acontecido antes. Ele não estava acontecendo quando ele viu. Está entendendo? Quando ele viu, não estava acontecendo na hora que ele viu. Ele teve uma visão retroativa do que já tinha acontecido. Por isso que o verbo está no passado. Olha o verso 9, ó. Olha o verso 9. E foi. Olha o verso 7, ó. E houve. Está claro ou não está claro? Por que o verbo está no passado? Porque já tinha acontecido. Então a visão que ele teve, que Deus deu a ele, era uma visão retroativa. Não vai ter guerra no céu. Olha o verso 7, ó. Houve guerra. Está claro ou não está claro, hein? Apocalipse 12, 3. Viu também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças
10 chifres e sobre suas cabeças 7 diademas. Aí ele começa a explicar a visão que ele teve. A sua cauda. Aliás, essa visão de João, juntando com Isaías 14:12, você entende o que tinha acontecido. Porque o Isaías 14:12 não fala da terça parte dos anjos, mas fala do Lúcifer que caiu, que foi lançado na terra. Está entendendo? Então você junta o Isaías 14:12 com Apocalipse 12, 3, 4, 7 e 9, você vai falar, nossa, o Isaías disse que o Lúcifer caiu, foi lançado na terra, o João concluiu a visão dizendo que caiu ele, mas a terça parte... Está entendendo o que eu estou falando? Então, aí o entendimento fica perfeito. Quem está entendendo? Eu já falei aqui, a Bíblia é como que e você vai montando. O apostolado é quem monta esse quebra-cabeça. E o Espírito Santo faz as coisas encaixar e o entendimento fica perfeito. Quem pode falar glória a Deus? E agora, quem não sabe mudar o quebra-cabeça, tem que ficar inventando moda. Aí vem heresias, vem distorções, né? Fala a mais, fala a menos, tira texto. Teve um aí que falou que Paulo não entendeu direito. Falou. Paulo morreu e não entendeu. Paulo não entendeu? Você é louco como Paulo não entendeu? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo ressuscitado, apareceu a ele, revelou toda a graça que há em Cristo. Agora quem está em Cristo é uma nova criatura. Ninguém sabia disso, porque fomos reconciliados com Deus. Ninguém sabia disso. Como é que Paulo não entendeu? Paulo não entendeu o que você está pregando e ensinando? Essa heresia que você prega e ensina aí? É isso que ele não entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Falar que Paulo morreu sem entender, sem compreender que Paulo não entendia. Você é louco, irmão. Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda, a sua de quem? Do dragão, que na verdade esse dragão, Isaías 14:12, se referia a Lúcifer. Diga, no céu Lúcifer. Mas ele não foi lançado na terra? Verso 9, aí é diabo e Satanás. Está claro? Vamos repetir. Diga, no céu Lúcifer. Diga, na terra, diabo e Satanás. Diabo acusador, enganador, Satanás adversário. Está claro? Para quem não sabe a tradução dos nomes, diabo significa acusador, ou enganador, ou ainda tentador. Diabo, Satanás, literalmente, adversário. Então, Lúcifer, no céu, não era adversário. Era um anjo de luz. Mas, verso 7, houve guerra no céu. Miguel, que é um arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então João viu um dragão. E Isaías? Estrela da manhã. Quer dizer, uma estrela sem brilho. Perdeu a glória, sem brilho. Está entendendo? Tá entendendo os dois, o Isaías e o João? Agora, precisa você entender que você não pode nem exaltar um e nem subestimar outro. Porque tanto Isaías teve uma revelação, bom você escrever isso, hein? Tanto Isaías teve uma revelação, como João teve uma visão. Ambos, segundo quem? A vontade de Deus. Quem que deu a revelação a Isaías? E quem deu a visão a João? Tem alguma coisa errada nisso? Está claro ou não está claro? Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Diga aqui, diga assim, está aí o joio. Tá aí o joio. O tema, entendendo o trigo e o joio. Mateus 13, 27. Senhor, não lançaste boa semente na terra? Como que está cheio de joio? Diga, porque houve guerra no céu. Diga, a terça parte das estrelas do céu. Na verdade, estrelas do céu é uma alusão aos anjos. Está claro ou não está claro? Porque a Bíblia usa uma linguagem profética. Então você tem que ter esse entendimento. Por isso que Deus te deu o Espírito Santo.
Ah, mas tem pessoas que não entendem. Aí se cumpre o Marcos 4, para que vendo e não percebam. Ouvindo o ouço, não entendo. Mas a voz é dada de saber os mistérios do reino de Deus. A voz é dada de saber os mistérios do reino de Deus. Porque o que eu estou falando aqui são mistérios do reino. Está claro ou não está claro? Você não está encaixando as peças? E você não está entendendo? Então a voz é dada de saber os mistérios do reino de Deus. Quem não entende isso, Deus não deixa entender. Então, terminando aqui, Apocalipse 12, que eu vou terminar em Romanos 9. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra. Aí fala aqui da mulher, na mulher, você sabe que essa mulher era Maria, né? E tentou matar os meninos, as crianças. Aí já fala do Herodes, aí você vai lembrando da história de Mateus, né? Lembra de Mateus, que o Herodes mandou matar as crianças? Aí o João viu. Você está vendo que na visão, alô, você está vendo que na visão ela vai lá atrás, antes, e depois vai lá em Mateus do que estava acontecendo. Está percebendo? Foi uma visão ampla que o João teve, né? Vamos terminar, Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Está claro aí? Dragão e o seu... Então houve guerra. Ninguém pode negar isso aqui. Eu já vi gente falando que não houve. Não houve nada. Que não houve, rapaz? Você não lê, você não crê na Bíblia? Eu fico indignado com essas coisas. Pode chamar um homem desse de pastor? Se a Bíblia fala uma coisa, ele fala outra? Não teve guerra não, Lúcifer nunca existiu. Como tem gente que fala besteira, meu? Não entende, não compreende fatos que estão todos registrados. Eu não estou inventando nada, eu não estou mudando nada, só estou explicando o que já está escrito. Agora eu não posso falar para você que não houve. Como é que eu vou falar que não houve, está escrito que houve? Apocalipse 12, 7. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Olha, glória a Deus, verso 8. 8. Mas não prevaleceram. Claro que não prevaleceu, né? Não tinha nem como, né? Não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Está claro? Então o que está dizendo aqui? Tanto Lúcifer como a terça parte. O que é a terça parte? 1, 2, 3. Terça parte é uma parte de 3. Se uma parte de 3 foi expulsa do céu, sobrou quantas partes? Esse é o trigo. E essa que foi expulsa do céu? Mateus 13, é o joio. E quem plantou esse joio? Digo, o inimigo. E quem foi o inimigo? Lúcifer. E o que aconteceu com Lúcifer? Olha lá, verso 7. Houve guerra no céu. 8. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora, abre aí o Romanos 9. Tem uma coisa muito importante e interessante para concluir essa ministração que está tendo por tema entendendo o trigo e o joio. Romanos 9, abre aí. Abra os olhos que por fé serão iluminados. Amém? Romanos 9. Agora você vai entender uma palavra. Já achou Romanos 9? 22. Pega a caneta aí. Agora você vai entender uma palavra. O motivo dessa palavra. Que a maioria dos evangélicos, 99%, não sabe, não entende, não compreende. Agora é a hora de entender. Romanos 9, 22. Vai entender uma palavra. Diga comigo, eu vou entender uma palavra. Romanos 9, 22. E que direis se... Quem? Quem? O que tem Deus? E o que você vai me dizer se Deus querendo mostrar a sua ira? É essa palavra que você vai entender. Sublinha aí, Deus, sublinha. Deus querendo mostrar a sua ira. Quando eu li, antes de ter olhos iluminados, eu falei assim, eu não estou nem sabendo que ele ficou irado. Verdade. Eu estava estudando, lendo Romanos 9, 21, 22. Quando cheguei no 22, e que direis se Deus querendo mostrar sua ira? Eu parei. Eu falei, Senhor, eu não estou nem sabendo que o Senhor ficou irado. Com o que o Senhor ficou irado?
estou nem sabendo de nada. Aí ele falou assim, você pensa que eu esqueci de Apocalipse 12? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e os seus anjos também batalhavam, mas não prevaleceram. Espera aí, como que é? Deus querendo mostrar a sua ira. Então Deus ficou? Diga, e o que ele fez? Romanos 9, 22. Eu não estou falando que Paulo recebeu a revelação? Só estou explicando o que está escrito, eu não estou mudando nada. Eu não estou falando. Primeiro eu estou te explicando que Deus ficou irado. Diga, e o que ele fez? Olha lá, verso 22. Deu a conhecer o seu poder. Como? Suportando com muita paciência quem? Quem que ele suportou? Os vasos da ira. Para. Os vasos da ira. Que Mateus 13 chama de joio. Que em Mateus 25 chama de bodes. Quem está entendendo? Então, primeiro, por causa de Apocalipse 12, 7, que houve uma guerra no céu, Deus ficou irado. Diga, e o que ele fez? Foi revelado a Paulo, Romanos 9, 22. Suportou com muita paciência os vasos da ira. Que segundo Jeremias 18, foi preparado. Paulo usou a palavra preparado para a perdição. O Jeremias disse, vasos de desonra. Só quem está entendendo. Desonra por quê? Por causa da rebelião. Não houve guerra no céu? Então se tornaram vasos de desonra. Por causa que houve guerra no céu. Você não está entendendo Mateus 13? Que, Senhor, como é que tem joio? O Senhor plantou a boa semente, como é que tem joio? Tem joio porque houve guerra. E por que houve guerra no céu? Um inimigo. Quem que é o inimigo? Lúcifer. Então o que Isaías escreveu? Presta atenção, hein? Olha o que eu vou falar, é bom você escrever isso. O Isaías 14, 12, o que ele escreveu era só uma revelação do que já tinha acontecido. Ah, então Jeremias também? Vai lá em Jeremias 18. Diga, agora eu entendo. Diga, porque tudo foi determinado antes. Porque já tinha acontecido. Olha o Jeremias 18. Uma noite de muitas revelações. Quem pode falar, papai? Jeremias 18, verso 2. Desculpa, verso 1. Diga, eu estou fazendo isso hoje. Diga isso. Diga, eu vim na casa do oleiro. Aí o que Deus disse? Jeremias 18, 1. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá, através do apostolado, te farei ouvir minhas palavras. Quando ele diz minhas palavras, ele não está se referindo à Bíblia, porque nem Bíblia existia. Quando ele diz minhas palavras, ele está se referindo ao meu entendimento, o entendimento de Deus. Lá eu te farei entender os meus mistérios. É isso que ele está falando. Por isso a importância de congregar. Porque quando você congrega, você recebe revelações dos mistérios de Deus. Só na casa do oleiro. Você que deixa de congregar para ir no cinema, deixa de congregar para ficar assistindo televisão, novela, você que deixa de congregar para ir para o boteco, você que deixa de congregar por algum motivo, você está deixando de receber revelações dos mistérios do reino de Deus. É simples assim. Você que pensa, em casa Deus também fala, então vai, tá? Então vai mudando o que Deus falou, tá? Ele disse, vai lá. Ele não falou, fique em casa. Ele falou, está escrito ou não está escrito? Jeremias 18, 2, levanta-te, desce à casa do oleiro. Circule aí, e lá. Não é aí na sua casa, é lá. Lá onde? Na casa do oleiro. Casa, igreja. Oleiro, Deus. Então,
na igreja congregada, o oleiro, que é Deus, fala as suas palavras. É isso que está dizendo. Verso 3, o Jeremias era obediente. Jeremias 18:3, ele era obediente. Desci, ou fui à casa do oleiro, e vi que ele quem? Alô, olha a visão que o Jeremias teve, hein? Quem que deu a visão? Deus. Mas onde que ele deu a visão? Lá na casa de Jeremias? Jeremias estava assistindo o quê? Jeremias não estava assistindo o jogo do Palmeiras e do Santos hoje. O Jeremias foi na casa do oleiro. Jeremias 18:3, ó. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias teve uma visão do que já tinha acontecido, porque eu vi que ele estava fazendo. Eu vi que ele estava fazendo. Então já tinha. Lembra do Efésios 1:4? Antes da fundação do mundo. Jeremias 18, verso 4. Então eu vi o que ele estava fazendo, né? 4. Mas o vaso que ele fazia de barro, o que aconteceu? Se quebrou na sua mão. Para aí. Como é um profeta falando e outro profeta lendo, precisa do quê? Da revelação do que está escrito. Então pega a caneta aí, que eu vou dar a revelação do que está escrito. Jeremias 18:4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. A expressão, o vaso se quebrou na sua mão, se refere ao quê? Apocalipse 12:7, batendo na mesma tecla. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam. Apocalipse 12, verso 3 e 4. E então foi expulso a terça parte dos anjos. Ao ser expulso do céu, o vaso se quebrou em sua mão. É isso que o Jeremias está falando. Eu estou olhando Jeremias e olhando para o que o João disse em Apocalipse 12. O Jeremias usou a expressão, o vaso que ele falou. Quem é que fez o vaso? Então, Mateus 13. Senhor, não plantaste a boa semente? Ou seja, não fizeste o vaso de honra antes da rebelião, só vaso de honra. Jeremias 18:4. Mas o vaso se quebrou. E então, Jeremias 18:4. O oleiro tornou a fazer dele outro vaso, que Paulo chama de vaso da ira, preparado para perdição. Dá um sinal quem está entendendo. Os mistérios é forte, né? Não estou te mostrando na Bíblia? Hã? Você não tem que acompanhar? Tem que acompanhar. Por isso que eu digo Bíblia, papel e caneta. Porque se você ler Jeremias e não lembra de Apocalipse 12, você não vai entender nada. E se você ler o Apocalipse 12 e não lembra de Romanos 9:22, você não vai entender. Mas quer dizer então que houve guerra no céu, a terça parte, Deus ficou irado. Estou te explicando a história. Estou montando o quebra-cabeça. Volta para o Romanos 9. Deus ficou irado porque o vaso se quebrou na sua mão. Não se entende de um modo literal. Isso é palavra profética, se entende por revelação. É claro que o vaso não se quebrou coisa nenhuma, é só uma força-expressão. Vou falar de novo. A expressão, o vaso se quebrou em sua mão, quer dizer, ele está no controle de tudo, ele está no controle. O vaso se quebrou, quer dizer, houve guerra no céu. Está entendendo? Isso significa o vaso se quebrou. Então, é claro que já aconteceu, não tem como mudar. O se não existe. Mas se não tivesse havido a guerra no céu, o Jeremias 18 seria mudado. Porque aí o vaso não ia se... Só que o Jeremias 18 é antes do Apocalipse 12. Então o Jeremias já tinha dito que o vaso tinha se quebrado. O João em Apocalipse 12 teve uma visão do que já tinha acontecido. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Quem está entendendo os mistérios do reino de Deus? Está claro ou não está claro? Aí o Salomão disse em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu. Você não está vendo que eu estou te falando só o que já aconteceu, irmão. Deus não está fazendo mais vaso nenhum. Está claro ou não está claro?
Porque tudo foi resolvido antes. Efésios 1:4 é o segredo de entender o propósito de Deus. Por causa de uma palavra que tem em Efésios 1:4. Paulo deu essa dica: pois nos elegeu nele. Para aí. Esse antes é o que te faz entender Isaías 46:10. O meu propósito subsistirá. Claro que subsistirá. Porque ele já escolheu quando? E quem é que vai mudar o que ele escolheu? Então subsistirá. Você não está percebendo que o Isaías, o Jeremias não está falando nenhuma novidade? Você não está percebendo que Deus revelou a eles o que o próprio Deus já tinha feito? Você não está percebendo que o João não está mudando nada. A palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12, é um dos dons do Espírito Santo. Olha o dom em evidência no Antigo Testamento, hein? 1 Coríntios 12 fala do dom, palavra do conhecimento. A um fé, a outro profecia, a outro línguas, a outro palavra do conhecimento, a outro palavra de sabedoria. Paulo estava falando dos dons, mas você não está percebendo que o Jeremias 18 está usando o dom da palavra do conhecimento? Quem é que sabia disso aí? De vaso, quebrou, quem sabia disso? Ninguém. Mas Deus revelou a Jeremias que tinha o dom da palavra do conhecimento. Qual é o dom da palavra do conhecimento? É parte da revelação do conhecimento que só Deus tem. O que Deus fez? Revelou parte para quem? Para Jeremias. Parte para quem? Para Isaías. Parte para quem? Para João. Então foi espalhando na Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitos mistérios hoje, né? Então vamos terminando com Romanos 9:22. Você vê como que as coisas encaixam. Romanos 9:22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira... Agora você entendeu por que Deus ficou? Ira. Porque houve guerra onde? Um inimigo que semeou o joio. Isaías 14:12. Qual o nome do inimigo? Lúcifer. Que foi lançado aonde? Na terra, que se chama diabo. Hebreus 2:14, que já foi aniquilado. E Satanás, que era adversário. Está percebendo que tudo já se cumpriu? Está claro ou não está claro? Está percebendo que eles, Jeremias, Isaías, Paulo, João, está percebendo que eles estão só falando do que já aconteceu, irmão. Ele não está fazendo nenhum vaso. Não tem mais nenhum vaso se quebrando. Consegue entender? O vaso que tinha que quebrar já quebrou. O joio, o João explicando por que o joio, do que Jesus falou em Mateus 13. E o Paulo falando a mesma coisa, Romanos 9:22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Olha lá, isso aqui não tem como mudar, irmão. Vasos da ira, continua. Vasos da ira, para quê? Preparados para. Então, preparados para, foi um propósito de Deus. E quem que muda isso? Não, mas a nossa Bíblia, a nossa igreja não crê assim. Se a sua igreja não crê assim, irmão, sua igreja não crê na Bíblia. Você é louco? Como que você vai falar que você não... Não, nós o quê, irmão? Estou falando da Bíblia. Você é presbiteriano? Você é assembleano? Você é pentecostal? Você é adventista? A Bíblia é a mesma. Sua Bíblia tem Romanos 9:22. Como é que você vai mudar isso aqui? Mas se ele aceitar... Que aceitar Jesus, irmão? Você não está vendo que o vaso foi preparado para a perdição? Como é que vai aceitar Jesus? Você não está entendendo? Como é que vai aceitar Jesus se ele foi preparado para... Romanos 9:22. Preparado para o quê? Para a perdição. Mas e se ele... Que ele, irmão? Eu já não falei que tudo foi feito quando? Antes. Deus já determinou? Antes. Só quem está entendendo. Não tem como mudar isso aí? Por isso Romanos 9:11. Olha como que fica claro agora. Já que tudo foi determinado antes, Romanos 9:11. Olha lá. Contudo, não tendo eles ainda nascido. Claro,
Claro que não tem nascido, porque já tinha sido determinado antes. Muda o que ter nascido? Não ia mudar nada. Oh, porque quem nasce bode não vai se transformar em ovelha. Por isso Paulo diz, contudo, não tendo eles ainda nascido. Porque não conhece a Bíblia. Eles têm a Bíblia debaixo do braço igual desodorante. O evangélico, eles têm a Bíblia debaixo do braço igual fosse um desodorante que ele usa debaixo do braço. Mas Isaías 1, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não conhece a minha palavra. Então para que a Bíblia debaixo do braço? Para que a Bíblia na estante aberta? Para que a Bíblia no painel do carro? Para quê? Para que a Bíblia na estante da sala? A Bíblia na cabeceira da cama? Para quê? Para que a Bíblia? Para quê? O Paulo disse em Colossenses 3, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A Bíblia não tem que estar na estante, nem no painel, nem na cabeceira. A Bíblia tem que estar dentro de nós, a palavra de Deus. Dentro de nós, a palavra. Então, Romanos 9:11, contudo, não tendo eles ainda. Paulo foi muito claro, né, irmãos? Não tem como não entender, né? Romanos 9:11, contudo, não tendo eles ainda nascido. E ele foi mais claro, nem tendo feito bem ou mal. Porque se faz bem, você fala o quê? Ah, ele merece para o céu, porque ele fez o bem. Se ele tivesse feito o mal, o que você ia falar? Ele tem que ir para o inferno, porque ele fez o mal. Tem caneta aí? Ninguém vai para o céu porque fez o bem. Vírgula. Como ninguém vai para o inferno porque fez o mal. Por quê? Porque tudo já foi determinado antes. Quer a prova? Continua lendo Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, olha lá, a prova. Para que o propósito de quem? De Deus. Como foi esse propósito? Segundo a eleição. Ou seja, tem gente que não foi escolhido. Quando diz gente, estou dizendo de espírito, tá? Não foi escolhido. Agora, você sabe por que não foi escolhido, né? Apocalipse 12:7. Houve guerra no céu, a terça parte. Então vai ser escolhido como? Se foi expulso. Está claro ou não está claro? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então diga, Deus teve um propósito. Eu preciso falar que o propósito de Deus é imutável, irrevogável. Eu preciso falar que ninguém muda o propósito de Deus. E o Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma outra versão, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quem que impede o plano de Deus? Romanos 9, olha lá, Romanos 9. Quem resiste à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? Romanos 9:19. Quem resiste à sua vontade? Quem resiste? Isaías 43, operando Deus, quem impedirá? Então, Romanos 9:11, para que segundo o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Fazer bem ou fazer mal são obras. Efésios 2:9, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9, não pelas obras. Bem ou mal é obras. Efésios 2:8, salvação é pela graça. Não é porque fez o bem. Porque o Jacó não tinha feito bem. E o Esaú não tinha feito mal. Não tinha feito mal revestido em carne. Mas participou da guerra que teve no céu. Porque foram revestidos de carne. Oh, quem que era Judas? Senão um dos anjos que participou da guerra que houve no céu. Revestido de carne. Vaso da ira preparado para perdição. O Judas, e o Mateus, e o Tiago, e o Pedro e o João. Aí é vaso de honra. Aí é vaso de misericórdia. Faz parte das duas partes que não participou da guerra. Só um terço foi expulso do céu. As duas partes que sobrou são quem? O trigo, a ovelha. Está claro ou não está claro?
Bom, para terminar com Mateus 25, somente um versículo para ficar claro que se há duas categorias, né? Ovelha e bode, trigo e joio, fica claro também, e teria que haver, no mínimo, né? Porque se há ovelha e bode, se há trigo e joio, também haveria dois destinos. Olha lá, Mateus 25, 46 para terminar. Mateus 25, 46, diz o quê? O próprio Jesus falou. Mateus 25, 46, olha lá. E irão estes, circule aí, ó, o estes. Diga comigo, diz respeito aos bodes. Olha lá, Mateus 25, 46. E estes para. Não, mas aqui, não tem aqui, irmão. Irão estes para o castigo eterno. Não tem, mas aqui não existe. Não consegue entender que Deus é soberano? Você não consegue entender que Deus já determinou? Você não consegue entender que as leis de Deus são imutáveis? Ah, então o que, irmão? Então você tem que ler Romanos 9. Você está achando que Deus foi injusto? Deus não foi injusto, Ele foi soberano. Soberano, tem poder. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele escolheu quem Ele quis escolher. E não escolheu quem Ele não quis escolher. Você vai achar ruim com Deus? Você usa a roupa que você quer e ninguém acha ruim. Você vai achar ruim com o que Deus já fez? Então, Mateus 25, 46. Irão estes, diga, os bodes, os vasos da ira. Diga, os vasos de desonra. Diga, o joio. Irão estes para o castigo eterno. Mas o justo, diga o justo. Diga as ovelhas. O trigo. O vaso de misericórdia. Olha lá, o justo para a vida eterna. Você está vendo aqui dois para? Irão esses para, mas os justos para. Esse para é a revelação do propósito de Deus. Os justos para e os bodes para. Quem que vai mudar isso aí? Então dê glória a Deus que você foi feito para a glória de Deus. Então dê glória a Deus que você foi feito para a salvação. Então dê glória a Deus que você foi feito para entender os mistérios do reino de Deus. Amém? Efésios 1. Então dê glória a Deus que você foi feito para o louvor da sua glória. Está claro ou não está claro? A graça seja com o seu espírito, como Paulo falava. Quando eu digo a graça, o entendimento. Eu oro para que você tenha olhos iluminados. Era a oração de Paulo em Efésios 1, para que você entenda e compreenda as grandezas e riquezas dos mistérios insondáveis da graça de Deus em Cristo Jesus. Digam todos pela fé, pela graça eu sou salvo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E até domingo pela fé. Culto de louvor e adoração. Graça e paz, graça e paz.